Nós estamos então estudando a lei de adoração. Nesta lei de adoração, a parte que nós começamos na semana passada é a prece, é a oração. E vimos muitas questões interessantes sobre ela. A última que foi comentada aqui, a 662, foi aquela que você vai ver na tela agora com a participação do Felipe e do André Ribeiro. Você verá a questão 662. Pode-se, de maneira útil, orar por outrem? Essa maneira útil quer dizer o quê? Pode-se de maneira eficaz? É possível que alguém ore por outra pessoa de maneira eficaz? Ou seja, que aquilo que você está pedindo surta efeito na vida de outra pessoa? E então os espíritos responderam e com o comentário a seguir feito por Kardec, que você vai acompanhar aqui. A resposta dos espíritos é esta: o espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que ele quer fazer. Você deseja ajudar um amigo que está em aflição, você não tem recurso, você não tem dinheiro, você não consegue fazer as coisas para que ele tenha saúde ou que ele consiga um médico, você não pode, você não tem recurso, mas você pode orar. Se você fizer isso com unção, você estará envolvendo-se numa grande corrente positiva, em que a sua energia, a sua vontade de fazer o bem, é um dínamo. E, pela oração, você se acende, você se ilumina nesse idealismo, e aqueles que estão à sua volta, vendo você empenhado nisso, se aproximam, se associam, a fim de ajudar você a fazer o bem que você deseja. O bem que seja possível. Portanto, a eficácia daquilo que nós podemos fazer pela prece tem como condicionante a nossa potencialização da vontade, o nosso empenho em solicitar essas forças a benefício de outrem. Agora, depois de ter respondido isto, os espíritos terem respondido, Kardec faz um comentário. Esse comentário está em uma outra letra. Você vê no Livro dos Espíritos, uma letra inclinada ou uma letra menorzinha. É sempre a maneira de nós detectarmos que se trata de um comentário de Allan Kardec. Ele diz assim: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e vontade. São duas coisas diferentes. Pensamento e vontade. Você pode pensar sem vontade. Você pode pensar sobre a lua, pode pensar sobre a natureza, pode pensar sobre a beleza, pode pensar sobre a tristeza, sobre o crescimento das plantas. Isso não tem vontade nenhuma, você está pensando. Então, o pensamento como ferramenta, aliado à vontade. A vontade é o potencial de realização. A vontade é o verbo. Quando Kardec perguntou para os espíritos, lá no começo, como Deus criou o universo, vocês se lembram qual foi a resposta? Quem se lembra? Lá no começo do Livro dos Espíritos, já estudamos isso. A resposta foi: por um ato de sua vontade. Deus criou o universo por um ato de vontade. Nós vamos lá na Bíblia e encontramos no Gênesis aquelas passagens interessantes. No começo era o verbo. O verbo pode ser identificado genericamente como a palavra. Mas na nossa gramática e na gramática de todas as nações civilizadas, o verbo é o componente gramatical que exerce o poder de demonstrar o querer. Em qual direção, com qual intensidade, em que dinâmica? É o verbo. E como é então que esse verbo se manifesta no Gênesis? A gente escuta a tradução para a nossa língua, a gente lê: faça-se a luz. Faça-se, é um verbo. Fazer no imperativo.
ordenou que a luz fosse feita, e a luz se fez. E assim, em todas as etapas das diversas maneiras de referir-se à criação material, foram realizadas por um intermédio de um poder, de um querer. Deus criou o universo por um ato da sua vontade. E se nós somos filhos da divindade, possuímos também o potencial de querer. Em nós, não estamos despidos deste ponto poderosíssimo que ainda não sabemos vivenciar, nem experimentar. Mas a prece, como você está vendo no texto, coloca que, como Kardec explica, nós, pelo nosso pensamento e pela nossa vontade, possuímos um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. Imaginemos o que significa isso. Qual é a nossa esfera corporal? Qual é? Quem tem uma ideia do que seja a esfera corporal? Dá o microfone para mim aqui, Raul, que eu vou andar com o povo aí, assim você fica livre para fazer o que você precisa com os meninos. Quem tem alguma ideia do que significa esfera corporal? Vamos lá. Cícera. Esfera corporal. Nossa aura. Nossa aura? É. O perispírito. Não sei. O que você acha? Eu acho que Nós sim. temos um poder. Cadê a pergunta lá, por favor? Sai aí da dupla dinâmica de vídeo, a gente vai voltar para o texto. Vamos lá. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. Esfera corporal. É o perispírito? O perispírito é uma esfera corporal? Não, ou é... não, Hã? não é. Vamos lá, Martim. É a nossa esfera de ação. Aonde nosso corpo age, o que a gente pode fazer. Aquilo que a gente trabalha. Nós fazemos. É a esfera onde nós trabalhamos. Maurício, o que é a esfera corporal? Eu acho que é o nosso espírito. É o nosso espírito? Mas por que corporal? Porque envolve o corpo da gente, envolve a nossa mente, tudo. Mas não teria sido mais completo dizer em nossa esfera espiritual e corporal e material? Por que ele fala lá só a esfera corporal? Então eu fico devendo. Fica devendo. Eu acho que vem do nosso interior. Interior? A nossa esfera corporal é o nosso interior? Sim. É? Quando você vai dar um banho no seu corpo, você vai lavar o interior ou você entra debaixo do chuveiro com o seu corpo físico? O corpo físico. É o corpo físico que toma banho, não é? Corpo e mente. Podemos pensar sobre isso, corpo e mente. Mas é interessante que os espíritos e Kardec não costumam usar palavras desnecessárias. Para os espíritos elevados, as palavras têm uma acepção específica. Elas têm um significado que, quando não estamos falando de poesia, quando não estamos falando de literaturas ficcionais, as coisas têm a sua atribuição própria. Então vejam só, voltemos ao texto. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. Esfera corporal. Jesus disse que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que você faz? Você move o seu espírito ou você move a esfera corporal? A esfera corpórea, a esfera material, a esfera densa. Porque senão não tem sentido falar de uma esfera. Nosso corpo não é uma esfera, a não ser que a pessoa esteja muito gorda. De tão gorda que ficou redonda. Essa é a esfera corporal? Não, não pode ser. O que Kardec está dizendo é semelhante àquilo que Jesus disse, quando falou da fé. Quando você tiver a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, você vai mudar as montanhas de lugar. Será que Jesus estava sendo poeta? Ou será que ele estava dizendo uma verdade?
que o poder energético de uma pequena condição material multiplicada pela vontade pode interagir de tal maneira que você altera a natureza das coisas? Então vamos continuar a ver a resposta que já é da semana passada, hein? Nós possuímos, pelo nosso pensamento e pela nossa vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. O que seriam esses limites? Se a esfera corporal tem um limite, quais seriam os limites? Além. Fala, levanta a mão pro... Espera só um pouquinho. Levanta a mão, primeiro o Antônio lá. O Antônio, depois a Cícera, depois a Cláudia. Por uma ação magnética? Não, corporal, além dos limites da nossa esfera corporal. Cícera. Vamos, gente, vamos mudar a câmera. Cícera. Pensamento. O pensamento? É. Mas é o pensamento, ele está falando do pensamento. O pensamento é a vontade. Como é que o pensamento mantém a gente fora do pensamento? Então, não sei. Veja o texto lá. Vamos voltar para o texto. Eu quero que vocês parem de fazer esse joguinho de câmera agora. Eu quero deixar o texto lá. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da esfera corporal. Além do limite da esfera corporal. A esfera corporal, vamos pensar que é a Terra, onde nosso corpo vive. Onde a matéria está condensada. Qual seria essa esfera além? Para onde que nosso pensamento e a vontade pode se dirigir? Que pode influir além da esfera física. Mundo espiritual, mundo invisível, dimensões não materiais como esta que nós estamos conhecendo. Cláudia. É o que eu falei, o nosso mental, ele vai além de várias e várias outras coisas, né? Que são essas várias e várias outras coisas? Eu acho que a força do nosso pensamento, ligado ao nosso corpo, ele modifica várias coisas. Sim. O quê? Tudo que a gente desejar. Será? Se você tiver fé, sim. Sim. O que você já teve que você conseguiu fazer com a sua fé e que mudou? Eu mudei, Tudo que você quis, você conseguiu mudar? não tudo. Não tudo. Então já não há uma estrita absoluteza neste processo. Mas não é porque não seja verdadeiro. Nós vamos ver daqui a pouco. Por que que ele não funciona do jeito que a gente pensa. Mas isso que você está falando tem fundamento naquilo que o próprio Jesus está falando e que Kardec está realçando aqui. Obrigado, Raul. Obrigada. Nós temos o quê? Nós temos, pelo poder do pensamento e da vontade aliados, um potencial que vai além da esfera corpórea. Esfera do corpo. Ah, quem quer interpretar que além do meu corpo físico, também pode. Quem quer interpretar que a minha atmosfera, que é o meu perispírito, que é a minha atmosfera vibratória, também pode. O que ele está dizendo é que vai além de tudo isso. Mas eu ousaria dizer que isso vai além, inclusive, da esfera física, material, onde nós estamos sentados hoje, caminhando. Continuamos na leitura. A prece por outros é um ato dessa vontade. Você pode orar pelas pessoas e essa vontade estará ativando suas energias. Continua. Se ela quem? Se a prece é ardente e sincera, ardente é fervorosa, fervor, lembrem disso. E sincera se ela é autêntica, não é fingida. Ela pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhe bons pensamentos e dar à pessoa que está orando a força do corpo e da alma de que necessita. Ela poderá, então, atuar de forma a transpor, inclusive, os limites físicos. E os grandes iluminados fazem isto. São capazes de transpor os limites da densidade física da matéria. Colocando-se, inclusive, em 2 lugares simultaneamente, alterando a consistência dos objetos, mudando sua natureza,
impregnando os líquidos que tocam de perfumes, o que obviamente não foi colocado ali por nenhuma mãozinha escondida. Essas são mudanças da matéria, ativadas por um poder e um querer bastante intensos. Agora, continuando a resposta. Mas, aí ainda, a prece do coração é tudo. A prece dos lábios não vale nada. Porque a prece dos lábios não ativa nem a vontade, nem o pensamento. Você não está pensando. Nós fazemos as orações que decoramos sem pensar nelas. Como nós guiamos o carro para determinado destino que nós conhecemos facilmente e não pensamos que caminho vamos fazer. Você começa no Pai Nosso e chega no Amém sem saber por onde passou. Você não pensa em cada uma das frases que você está dizendo. Geralmente é assim. O ser humano maquina ou torna aquilo ritualístico ou automático e ele não se dá o trabalho de pensar sobre. Já, olha, é tão comum isto que nós fazemos o quê? Durante a prece a gente fala assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, se nós já estamos dizendo na prece que seja feita a vontade de Deus, por que depois da prece a gente pede um monte de coisa? Por quê? A oração de Pai Nosso já é um atestado de que nós reconhecemos que a vontade de Deus é soberana. Aí a gente, mas se o senhor puder, vai ver se meu negócio vai dar certo, vê se eu passo no exame, me ajuda a vencer lá na competição que eu tenho que ganhar do fulano. Mas já não falou que a vontade de Deus seja feita? Fez a sua parte, estudou, fez o treino que precisava, se comportou como devia? Então, empenhe-se, faça a sua parte. Mas nós não pensamos no que nós estamos falando. Nós encontramos no Pai Nosso, por exemplo, as frases finais que dizem: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas quem faz essa prece tem raiva do vizinho, não gosta da sogra, não se dá bem com o funcionário, com o empregado da sua casa. Como é possível falar sem pensar? E depois vem a parte da tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Estamos falando para ele. Mas vocês já perceberam que somos nós que vamos atrás da tentação? Com as nossas pernas, somos nós que vamos atrás de fazer todas as coisas que na prece nós estamos pedindo para Deus livrar a gente. Nós vamos atrás do cigarro, nós vamos atrás da bebida, a gente vai atrás do sexo, a gente vai atrás de tudo aquilo que é uma tentação para a nossa fraqueza. É a compra, é a roupa, é aquilo que a gente cobiça, nos quais nós nos metemos em dívidas sem precisar. E depois ficamos pedindo a Deus que ajude uma forma de a gente conseguir o dinheiro para pagar a conta. Mas a gente fez o Pai Nosso todo dia, não nos deixeis cair em tentação. Se a sua tentação é comprar coisa, por que você foi no shopping? Você já tem 30 cartões de crédito, mais o cheque especial estourado. Foi fazer o que no shopping? Expor-se à tentação? Se você está querendo não ter dívida, é melhor não ir lá, não é mesmo? Resultando disso o quê? Uma conduta coerente com aquilo que você acabou de fazer na prece. Pedir isso. Não nos deixeis cair em tentação. Pedimos isso. Fomos pegar o carro para ir no shopping. Aí está com o pneu furado. Poxa, que desgraça. Justo agora que eu quero ir lá, que vai ter um evento bacana. Eu ainda tenho que botar ar no pneu, não tem ninguém para trocar o pneu, vou ligar para alguém e vir trocar o meu pneu. Deus está cumprindo exatamente o que você acabou de pedir para ele. Não nos deixeis cair em tentação. Alguma coisa aconteceu que furou o pneu. Aí troca o pneu, vai dar partida no carro, o carro não pega. Ai, mas Deus está contra mim hoje, meu Deus do céu. O carro não pega. Não, Deus está fazendo o que você pediu. Não nos deixeis cair em tentação.
Só que se Deus fizer isso com a gente acha que Ele é maldoso. Que Ele está gozando com a nossa cara, que Ele não está nos ajudando. Para vocês entenderem como nós falamos coisas na prece que a gente não presta atenção. Aí a gente pede para o Senhor livrar a gente do mal, mas livrai-nos do mal. Ué, tá bom, o Senhor livra do mal, mas se a gente quer o mal, como é que Ele pode livrar a gente do mal? A gente quer correr risco, a gente quer correr além da velocidade permitida, a gente quer pular de paraquedas sem paraquedas, a gente quer fazer as aventuras sedutoras que nos vão abastecer de recursos ilícitos, a gente quer. Como é que Deus livra a gente do mal se a gente não quer? Então, é um problema esse negócio de rezar. Cada vez que a gente reza, é um compromisso que a gente está criando com a divindade, com o universo. Mas a nossa fala, muitas vezes, não corresponde. Nem aquilo que a gente está falando. A gente acha que, para ter um dia bom, você antes de sair da cama tem que fazer um Pai Nosso. E antes de dormir tem que fazer outro. Você nem sabe o que é. Nem sabe o que está falando. Mas eu já fiz o Pai Nosso, agora eu posso levantar. É como aqueles nossos irmãos de outras crenças que andam com a Bíblia debaixo do braço para se sentir seguro. Ah, a Bíblia é minha regra de fé e prática, ela me defende, ela deixa o corpo fechado. Outros usam um pé de coelho, outros usam a figuinha do Senhor, do Bonfim, outros usam, sei lá, um patuá na carteira. Não, eu estou com o corpo fechado. Mas é desse jeito? Você pode então fazer toda a maldade que quiser, que o Senhor vai te livrar do mal? Estranho isso, não é mesmo? É meio incongruente quando nós entendemos que o poder que a fé ou que a oração possui é justamente da combinação do nosso pensamento com o nosso querer. Ah, nós temos tentação. Não é novidade, claro que temos. Nós somos imperfeitos, estamos num dos piores mundos que existe. Como é que a gente pode exercer a oração de uma forma positiva dentro daquilo que nós estamos aprendendo? Senhor, eu não consigo passar perto do boteco sem ter vontade de entrar e tomar uma cerveja. Mas me ajuda que eu não passe lá. Me dê força para eu resistir, para eu fazer caminhos diferentes e se eu passar perto eu nem olhar. Se você tiver com vontade, se o seu pensamento é verdadeiro, se você quer exercer essa vontade, bons espíritos virão em sua ajuda. Mas isso é apenas da boca para fora, a hora que você passa no primeiro boteco, você fala, tem um amigo lá dentro, eu não vou beber não, Jesus, eu só vou falar oi para o meu amigo. Pronto, já foi lá. Aí o amigo pede, eu vou te pagar uma, senta aí. Não, eu vou sentar, mas não vou beber, só vou sentir o cheirinho. Quer dizer, quando você entrou lá, você já sabia o que queria. Você podia ter chamado o seu amigo, vem aqui para fora, vamos conversar, eu não vou entrar aí não. Se você quisesse resistir. Mas como a gente não gosta de resistir, a gente nunca ora para Deus nos dar força. A gente fala esse negócio aí, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, mas a gente torce para Deus não encontrar a gente na hora de livrar do mal. Sobretudo aquele mal que a gente gosta de fazer. Nós nos lembramos daquela tragédia que aconteceu em Santa Maria, naquela boate Kiss. Quantas vezes nós ouvimos relatos de pessoas cujos pais disseram para os filhos, não vai lá meu filho, não vai lá hoje. É perigoso, é muita gente. Por que você não fica em casa? Sossega aí. Eu vou. Era Deus falando pela boca de alguém que ama o seu filho, para evitar que o filho passasse por aquilo. Poderia ter evitado? Poderia. Eles tinham que morrer naquele dia? Não. Se você quisesse exercer o seu poder de vontade de outra forma, teria evitado. Então, não é uma questão de blá blá blá. Nem uma questão de repetir mecanicamente, como a gente aprendeu às vezes com os nossos antepassados. Não é essa reverência que nos mantém conectados com o poder da prece. Mas isso tudo nós já vimos na semana passada. Hoje nós vamos para a questão que vem a seguir. A questão 663 do Livro dos Espíritos.
E é muito interessante. Tem a ver com muitas coisas que nós já tentamos pedir para ver se arrumamos e não conseguimos. Tem sempre aquela história do cara que quer casar com a bonitona e a bonitona não dá bola, ele fica rezando, ele fala para a tia rezar, fala para os amigos rezar, faz promessa na igreja católica, vai lá no culto de oração, põe o nome da mulher na encruzilhada para ver se consegue que ela acabe gostando dele. E nada dá certo. Conseguiram já? Ok. A pergunta 663 é a seguinte: as preces que nós fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e podem desviar o seu curso? Interessante. Antes de tirar da tela aí a pergunta, Andrezinho, vamos pensar nela. Nós fazemos prece por nós mesmos? Quem faz prece por si mesmo aqui? Levanta a mão. Todo mundo que levantou a mão faz prece. Quem não levantou a mão é porque não reza por si próprio. É isso? Hein? Vamos voltar à pergunta. Quem reza por si mesmo, mesmo que seja de vez em quando? Levanta a mão. Todo mundo reza, né? Isso, ok. Já está melhor. Agora, nós temos determinadas circunstâncias na vida que correspondem ao sofrimento. Na doutrina espírita nós aprendemos que o sofrimento tem duas naturezas. Uma é a natureza de expiação. A expiação significa sofrimento, que é o sofrimento herdado por nós mesmos de nossas atitudes. Sejam as atitudes praticadas nesta vida, sejam as atitudes que nós praticamos em outra vida. Nós herdamos como uma conta. Você vai no boteco, bebe o que quer, Coca-Cola, Guaraná, toma lá, come uma coxinha, pede um cachorro quente, daquela salsicha banhada em um molho meio verde, que está ali faz 15 dias. Tá bom. Aí você fala, amanhã eu venho passar aqui, eu pago você. Tá bom. Vai embora, não paga. Você está devendo, você é um devedor. Você consumiu o que não te pertence e não pagou. Então, o que acontece? Você continuará a ser um devedor, para não se ofenderem chamando a pessoa de ladrão, que na verdade não foi bem um roubo, mas é quase. É um furto. Você continuará sendo um ladrão até o dia que pague. E enquanto não pagar, você terá essa consequência, essa qualificação perante o universo. A gente pode rotular isso de empréstimo, de crédito ou de qualquer desses eufemismos que a gente usa para não vestir a cara de pau de se achar um malfeitor. Ou então a gente fala, mas é tão pouquinho, sei lá, 15 reais, o que o cara vai... 15 reais? Já se viu uma coisa dessa? Vai me chamar de ladrão por 15 conto? Ué, vai comer 15 conto e não vai pagar? Não tem vergonha na cara? Seria o outro lado da moeda. Ou seja, nós devemos alguma coisa, temos que pagar essa conta. A mesma coisa se dá dentro da visão dos espíritos em relação ao sofrimento. O sofrimento que nós não honramos com uma mudança de conduta, com um conserto do mal que fizemos, chega a conta para o cara que está devendo. É a chamada expiação. Nós só conseguimos pagar as contas por expiação? Sim ou não? Pergunto eu e quem quer responder, levanta a mão, por favor. Nós só pagamos as nossas dívidas por expiação? Elaine? Não. Podemos pedir provas para que a gente possa superar tudo isso. Não, querida. Só não. Então, ou é expiação ou é prova? Fazendo Ué, você só vai pagar os 15 conto, Elaine, se o cara mandar um cobrador na porta da sua casa, ficar lá te espezinhando até você pagar?
Só assim que você vai pagar os 15 conto? Não, se eu O que você pode fazer? Ué, eu posso ir lá e pagar. Você pode ganhar dinheiro trabalhando de, sei lá, pegando lixo dos vizinhos, cortando Sim. grama, e aí reunir 15 reais e ir lá e pagar. Não pode? Pode ou não pode? Sim. Então, você precisa de expiação ou de outra prova? Não, agora você tem, sei lá, quebrou o braço para você ir pagar. Como é que um cara de braço quebrado pode pagar os 15 conto? Realmente. Ou seja, nossos débitos, nós não somos obrigados a pagá-los pelo sofrimento. Nós podemos pagá-los espontaneamente. Podemos fazer o bem, podemos atuar positivamente, podemos ajudar as pessoas, podemos fazer coisas boas. E então o universo está vendo que aquele indivíduo malfeitor, por fim, aprendeu a ter juízo. Agora, e se ele está no bem bom? O cara nem está lembrando mais que eu estou devendo 15 conto. O que acontece? A expiação vem cobrar. Quando o indivíduo egoísta não se dá o trabalho de melhorar-se, melhorando a sua vida e melhorando a vida dos outros, ele tem que aprender que o que ele fez não é gostoso, que o que ele fez não é bom, que ele feriu alguém no direito que a outra pessoa tinha. Então chega o cobrador, que se chama expiação. A dor, portanto, pode ser o meio que a gente escolheu para acordar. E mesmo assim, a expiação não resolve a dívida. Não resolve. A expiação faz você sofrer. A única coisa que resolve a dívida é você reparar o dano que você causou. Então, mesmo que você fique doente, enquanto a sua consciência estiver te acusando que você comeu o toucinho defumado azedo ou o cachorro quente já desencarnado há muito tempo e você não pagou, a sua consciência sabe que você só vai se considerar uma pessoa limpa quando reparar o prejuízo. Não precisa ser pagando com dinheiro. Você pode chegar para o senhor Antônio, eu sei que eu estou devendo 15 reais para o senhor e eu não tenho esse dinheiro para pagar. Mas eu queria que o senhor me dissesse o que o senhor quer que eu faça aqui por uma semana. Eu venho limpar a sua venda, eu venho arrumar, lavar os pratos para o senhor. Se o senhor aceita que eu pague com trabalho a dívida que eu tenho. Ah, pois não, pode sim. Você pode vir pagar aqui com o seu trabalho, com o seu esforço. Você não precisa sofrer uma perseguição, um processo na justiça. Ou o cara contratar uma mão de pau para bater em você, deixar você todo quebrado até que você pague 15 reais. Porque se você apanhar, você ainda a dívida ainda existe. Se você fugir lá para Belém do Pará, você ainda continua devendo. Ou seja, a expiação não é a maneira de pagar a dívida, porque ela não ressarce aquele que a gente prejudicou. O que a gente prejudicou continua no prejuízo. Ela apenas faz a gente que errou sentir o mal que fez. É uma forma de vacina. Você está sofrendo para você entender que o que você já fez foi mal, para que você agora aprenda a não fazer de novo. Você vai precisar da ajuda, você vai precisar solicitar perdão dos outros, você vai precisar pedir esmola, mas você vai ter que aprender a não roubar. Agora, existe outro tipo de dor. Esta é a dor do espírito imperfeito, do espírito atrasado. Do espírito que estaria lá na questão 102, 103 do Livro dos Espíritos. Espíritos impuros, espíritos levianos. Precisam da dor e expiação, como todos os outros das 5 classes da terceira ordem de espíritos. Mas, quando você passa para a segunda ordem, os bons espíritos, nós encontramos na segunda ordem 4 classes. E o que significa a existência de 4 classes? Significa que há 4 níveis evolutivos de espíritos considerados bons. Porque essa é a ordem, os bons espíritos. Existem os espíritos benevolentes, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. São 4. Agora, quer dizer então o quê? O que a gente conclui disso?
O espírito benevolente é tão evoluído quanto o espírito sábio? É ou não? É ou não? Os dois são igualmente evoluídos? São igualmente evoluídos? Não são, porque senão estariam na mesma classe. O espírito sábio é tão evoluído quanto o espírito de sabedoria? É ou não? Também não. Não é por quê? Porque se ele fosse tão evoluído, só existiria uma classe, não existiriam duas. O espírito de sabedoria é tão evoluído quanto o espírito superior? Também não. O espírito superior é mais do que o espírito de sabedoria, que é mais do que o espírito sábio, que é mais do que o espírito benevolente. Bom, se existem então estes 4 patamares, quer dizer que o espírito benevolente tem coisas a corrigir nele mesmo. Ele já não faz mais o mal por gosto. Ele já não tem mais o interesse de prejudicar os outros. Mas ele ainda tem defeitos, mesmo sendo bom na categoria de benevolente. Então, o que é esse espírito que agora já não tem mais vontade de fazer o mal? Portanto, ele não estará construindo mais expiação por vontade. Ele não está fazendo mal, vou tomar a mulher do vizinho, eu vou roubar o carro do cara lá, eu vou prejudicar ele, vou dar um negócio. Ele já não faz mais isso. Portanto, ele já não está mais produzindo, como outros estariam, os karmas necessários da dor, do sofrimento. Como é que ele evolui? Se ele já não precisa mais da expiação punitiva, para dar um discernimento que ele já possui. Mas ele ainda quer sair de espírito benevolente e chegar a um outro patamar. Como é que ele faz? Ele analisa a si mesmo, ele vê quais são os seus defeitos, quais são as suas inclinações que ele ainda precisa melhorar. E ele então pede provas, que são sofrimentos. São sofrimentos. Provas são sofrimentos. Que você solicita, porque graças a esses sofrimentos, aquela área frágil do seu caráter vai ser experimentada. E você poderá superá-la. Em alguns casos específicos, mesmo os espíritos que estão na ordem de espíritos imperfeitos, eles também podem fazer solicitações de prova, dependendo de quanto ele já avançou. Ele também tem certos méritos que eles podem pedir provas. Como o caso dos espíritos neutros, por exemplo. No mundo, na classificação de Kardec, na terceira ordem. Agora, a prova é um sofrimento também. Mas é um sofrimento que o espírito pede. E, portanto, é um sofrimento que ele enfrenta de maneira resignada. Não reclama, não se queixa. Ele se queixa de que está cansado, mas ele não fica, que desgraça, que Deus está fazendo comigo, ele não podia ser assim tão duro comigo não, eu não fiz nada de ruim para ele. Não, esse é o modo de ser do espírito que está em expiação. É o cachorro preso na coleira, sabe? Rosda, quer sair daquilo, e quanto mais ele se agita, mais se machuca. Então nós estamos entendendo que há 2 tipos de sofrimento. Um que é expiatório e outro que é de prova. Agora nós estamos falando da prece. A pergunta 663, que o Andrezinho vai pôr de novo, é esta. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Quando nós fazemos uma prece por nós mesmos, o que nós estamos demonstrando com isso? Primeiro, que a gente tem uma crença, não é? Ninguém faz uma prece se não acreditar que alguém é mais poderoso do que ele, não é mesmo? É ou não é? Vamos voltar então, lá na pergunta 101 do Livro dos Espíritos. Características gerais dos espíritos. Dos espíritos imperfeitos. Pergunta 101.
Quais são as características gerais dos espíritos imperfeitos? Eu vou ler aqui. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe são consequências. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Intuitivamente, eles têm dentro deles a ideia de que existe uma força superior. Mas quando alguém pergunta para eles, você não tem medo de Deus? Que Deus o quê? Eu sou meu Deus! Eles têm uma postura arrogante. Nunca vi esse Deus. Você já viu esse Deus aí que você está falando? Esse cara não existe, isso aí é uma história que inventaram. Esses espíritos desta ordem, que a pergunta 101 caracteriza, naturalmente eles não têm como orar deste jeito. Orar pedindo alguma coisa a seu próprio benefício. A não ser que eles estejam pedindo coisas ruins. Mas aí vão orar para quem? Só se for para o capeta. Só se for para o espírito maligno que eles acham que deve ser o Deus deles. De inteligência desses espíritos, ou a condição de ignorância, os mantém cativos desta noção de que se Deus existe eu nunca vi, não conheço e não quero conhecer. Então como é que você poderá, na questão 663, usar da prece como nós estamos vendo? A prece que fazemos por nós mesmos pode mudar a natureza das nossas provas? Alguém que é mau, alguém que gosta de fazer o mal dos outros, tem condição de orar pedindo alguma coisa para si deste nível? Ele pode estar no meio do caminho, ele pode ser um espírito ainda da terceira ordem e está começando a mudar de uma posição para outra. Então, neste caso, é uma prece assim meia boca. No livro Libertação, que nós já estamos gravando, no Espírito da Letra, obra de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, existe uma passagem muito, muito rica, na qual o administrador das obsessões, que está tomando conta do processo de obsessão que vai levar à morte a jovem Margarida, assecla maldoso a serviço de Saldanha, este é o livro que nós estamos citando, a serviço de Gregório, melhor dizendo, ele se chama Saldanha. Ele está coordenando quase uma centena de espíritos obsessores na casa de Margarida para levá-la ao desequilíbrio mental e à morte. E então o instrutor Gúbio, que tem autorização para acompanhar esse processo do próprio Gregório, começa a analisar o que está acontecendo. E em determinado dia, em determinada hora do dia, ele vê que Saldanha se afasta, dá uma fugida. Primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia ele diz, escuta Saldanha, eu posso ir com você? Onde você vai? Saldanha está pensando que Gúbio é um enviado de Gregório para ver o que ele está fazendo. Então ele não se indispõe contra o instrutor. Nem o instrutor se apresenta como um cara que veio libertar Margarida, não. Gúbio então aceita que, o Saldanha aceita que Gúbio o acompanhe. E André Luiz e Eloy vão junto. Onde você vai? Ah, eu vou visitar o meu filho, que está preso. Saldanha, desencarnado, tinha um filho que estava encarnado, que estava preso. Então, Gúbio vai com ele e quando chegam na cadeia, o estado é lastimável, porque o rapaz ele está preso em um sanatório, porque ele tem a ex-esposa e a sua mãe agarradas à sua garganta, ambas desencarnadas. Espíritos obsessando o próprio filho e o próprio marido, ex-marido.
Então o rapaz está alucinado, por isso que está no sanatório, no manicômio, preso. Nesse momento, então, quando o Saldanha fala, eu venho aqui todo dia, mas ele não me escuta, ele só grita, 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 é um louco, ele não consegue me ver, nem minha mulher, desencarnada, nem a minha nora consegue me perceber aqui. Gúbio então se vira para ele e diz, você se importaria que eu orasse? Saldanha se assusta e disse, mas você acredita nessas panaceias? Olha a postura de um espírito que vendo o seu filho, aquela condição, sua mulher e sua nora totalmente destrambelhadas, não orava. Porque para ele a oração era uma panaceia, era uma ilusão, é um artificialismo. Gúbio então diz, não, vamos fazer um teste. Você me permite? Ele pede que está obsedando Margarida. Que Saldanha não sabe que se trata de um espírito superior que foi enviado para deslindar esse momento terrível. E então Gúbio ajoelha na laje fria onde o rapaz está em transe alucinógeno, coloca como se ele conseguisse colocar a cabeça do rapaz no seu colo e começa a orar. Quando Gúbio começa a orar, Gúbio expele dele mesmo toda a ganga, todo o peso vibratório que eles tinham assimilado nas zonas inferiores, quando estavam vindo à Terra, respirando aquela fuligem vibratória. E ele então, com o poder de amor e de vontade, se transforma num sol dentro da cela. Saldanha fica assim deslumbrado. Gúbio começa a aplicar passes no rapaz, afasta as duas entidades, colocam as duas entidades aos cuidados de André Luiz e de Eloy, que elas sejam encaminhadas para uma instituição onde elas vão ser tratadas, e consegue fazer com que o rapaz saia do transe. Saldanha não sabe como reagir diante daquilo. Para ele, a oração é uma panaceia. Ele mesmo nunca teria pedido, mesmo sendo para o seu filho. Mas Gúbio está exercendo exatamente o que os espíritos de Kardec estão dizendo. O poder de elevar-se em sentimento, em pensamento e em vontade, em benefício daquele indivíduo. Ele está fazendo isso em favor de um estranho. Depois eles levam a mãe, a nora, para essa instituição, colocam-na albergadas para um tratamento de recuperação, e Saldanha ainda fica mais envergonhado, mais apequenado de estar sendo ajudado dessa forma. Nunca imaginou que alguém pudesse fazer bem para ele. Aí, sem entender o que fazer com aquele homem, Saldanha nem se aproxima muito do homem, de tal reverência de que ele se reveste. Não sabe nem como chamá-lo. E aí ele diz, o senhor salvou meu filho, o senhor resgatou minha esposa, minha nora da loucura. O que eu posso fazer para ajudar, para retribuir isto? E então Gúbio disse, ajude-me a salvar a minha filha. Sim, eu te ajudarei com o maior prazer do mundo. Vamos lá onde ela está. Quem que é a sua filha? Sua filha é Margarida, que você está matando. Me ajude a salvá-la. É impossível você ler esse livro neste pedaço e não chorar. É impossível. E é exatamente por causa dessa capacidade de vibrar, que agora transforma o coração de um desalmado, de um espírito da terceira ordem, que tocado pelo bem,
agora tem vontade de fazer o bem, de ser bom. Que é o que Saldanha se dispõe a fazer. Ele não será um espírito superior. Ele não será um espírito sábio, nem de sabedoria. Ele, quando muito, pode se candidatar a ser um espírito benevolente, que renuncia ao mal. Porque o que acontece com os benevolentes? Um pouquinho mais para frente, na questão 106, nós vamos ver as características. 107, as características dos bons espíritos. Quais são? Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Não são bons, mas eles têm desejo do bem. Eles querem fazer o bem. Às vezes não sabem como, às vezes não entendem qual é o mecanismo de chegar a isso, mas eles querem fazer o bem, eles não desejam mais fazer o mal. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcançaram. Depois, um pouco adiante, tem o parágrafo que diz assim: compreendem Deus e o infinito, e já desfrutam da felicidade dos bons. Estes são espíritos que compreendem Deus. Quem compreende Deus sabe que a oração é a maneira através da qual você se liga a essa força superior. Vamos voltar à questão 663. A prece que fazemos por nós mesmos. Quando nós fazemos uma oração por nós mesmos, estamos nos dirigindo a uma força superior a nós. Presume-se, não é? Nós não fazemos preces por nós mesmos para pedir que sejamos prejudicados, pedir que soframos. Nós pedimos a intercessão superior para que nos alivie alguma coisa, para que nos fortaleça em alguma dificuldade, para que nos faça ter esperança de alguma forma. Não é isso? Então, estarmos pedindo por nós mesmos, pergunta a questão 663. Pode isso mudar a natureza das nossas provas? Não está falando das nossas expiações. Está falando das nossas provas. O que são as provas mesmo? Levanta a mão aí quem pode dar uma opinião, porque eu já expliquei aqui o que é a prova. O que é a prova? Hein? Prova. Martim. Prova é aquilo que eu faço para confirmar a evolução. É um sofrimento que a gente pede para que a gente acelere o processo de crescimento. Porque a gente reconhece que a gente é um espiritinho benevolente só. A gente ainda tem tanta coisa para fazer, tanto erro que a gente tem que consertar. Então, quando nós vamos pedir isto, vejam só, a pergunta de Kardec é muito específica. É possível pedir e mudar as nossas provas, a natureza delas, desviar-lhes o curso? Nós pedimos uma coisa para Deus: Senhor, eu vou nascer, mas como eu era uma pessoa muito vaidosa, eu quero que eu seja feio na próxima vida, que meu corpo não seja bonito. E pode ser que Deus conceda, porque Ele pode reconhecer que o que nós estamos pedindo é sensato. Aí a gente nasce feio. Aí todo mundo olha pra gente, todo mundo dá risada, todo mundo cutuca o vizinho. O povo se assusta. Todo mundo diz que no baile de máscara ele não vai ter que comprar máscara. Pode economizar. Pode ir no baile sem precisar comprar. E quando termina o baile, no dia seguinte, o povo manda ele tirar a máscara de novo, porque já acabou o baile. Aí ele fala assim: eu já tirei a máscara. Aí o povo dá risada assim: espertinho, hein? Estava usando 2 máscaras, hein?
Quer dizer, você chega numa situação em que você tem que enfrentar toda uma sociedade que te denigre, que mexe com o seu orgulho. Aquele que quando você era vaidoso, bonitão, bonitona, eu sou gostosa, eu sou bom, ninguém é mais bonito do que eu, consigo tudo que eu quiser está aqui na minha mão. Agora, é só a gozação de um mundo inferior. Você pode pedir de maneira eficaz que essa prova seja mudada? Que Deus mude a natureza das provas que a gente tem que enfrentar? É natural que uma pessoa que esteja numa condição feiosa não goste de ser assim achincalhada, não é mesmo? Ela pode pedir para dormir feia e acordar bonita no dia seguinte? Pode. Pode pedir. Mas vai dar certo? Vamos supor que não seja por uma expiação. Porque se essa pessoa foi metida, foi gostosa, metida besta, ela está expiando o mal à força. Vamos supor que ela já tem evolução e ela pediu a prova da feiura. E a prova da feiura lhe foi concedida. Para ela combater essas tendências que ela precisa melhorar. Não se apegar a essas coisas exteriores, não dar valor para aquilo que está na superfície. Mas quando ela chega aqui, os desafios são maiores, então ela fica meio tímida, fica meio chateada. E eventualmente ela pode dizer, Senhor, essa prova está muito pesada, não dá para o Senhor dar um jeito de acabar com ela? Ela pode se arrepender de ter pedido um negócio assim. Eu podia ter pedido para ter umas verrugas na orelha. Aí esse é bonito com o bonito verruguento. Aí você passa lá, faz umas mandingas, passa esmalte de unha e as verrugas caem, aí eu fico bonito, sem verruga. Então agora a pergunta 633, Kardec quer saber, a gente pode fazer um pedido para nós mesmos, para tirar de nós a prova que temos que passar, e esse pedido poder desviar o curso? Podemos ou não, Alexandre? Cadê o micrófonos? Olha lá, o Raul vai levar. Podemos pedir? Pedir sim, mas não necessariamente vai ser atendido. Sim, mas pode ser atendido? Parcialmente, talvez, suavizado o caminho da pessoa? Suavizar, pode ser. Pode ser ou não? Pode. A pessoa que pede uma prova, ela tem um defeito, pelo qual ela está lutando através do sofrimento para ver se livra, não é mesmo? Do mesmo modo que nós perguntamos para a Elaine como é que ela pode pagar a dívida lá dos 15 contos que você não pagou, a pessoa que tem uma prova, ela precisa da prova para vencer certo defeito. Ela tem que enfrentar o sofrimento, só pelo sofrimento que ela vai vencer esse defeito? Elaine, o que você acha? Segunda chance. Eu acho que se ela pediu a prova e no fundo isso fica martelando na cabeça dela que aquilo é importante, é mais provável que ela peça na prece força, apoio para vencer, do que necessariamente para ela não viver essa experiência. Então, não, mas você está dizendo o que ela pode pedir. Eu estou dizendo, a minha pergunta é, como ela pode enfrentar essa prova? Ela precisa sofrer essa prova? Ou ela tem outro caminho? Ela pode fazer diferente. Fazer o quê diferente? Aí, nesse caso, ela pode fazer coisas melhores, pode se doar em alguma atividade, ela pode... a prova é com a feiura, eu vou cuidar da beleza das pessoas mesmo assim, vou auxiliá-las. Então, ela pode fazer disso algo bom. E quando ela faz isso, por espontânea vontade, quando ela, além dos compromissos evolutivos que ela tem, além do problema que ela continua tendo, ela ocupa-se do tempo disponível para fazer o bem para os outros, inclusive para enfrentar em si mesma o espelho, por exemplo, e ela ser uma pessoa que cuida da beleza dos outros, de um salão de beleza, sendo feia, e torna os outros bonitos.
isso seria o suficiente? Isso seria possível para diminuir o sofrimento na prova que ela solicitou? Ou Deus vai falar assim, você pediu a prova porque você era muito bonita, você quer vencer a vaidade, eu concedi, agora você tem que aguentar a feiura até o fim dos seus dias. Não, pode ser atenuado. A pessoa nasceu com o lábio leporino, sabe o lábio leporino? Aquela fenda palatal que une nariz e boca, e que não consegue falar direito, cospe, baba. Ela pode ter pedido isto como uma prova, ou não? Pode. Mas se ao longo da sua vida, ela todas as noites pede ao Senhor, Senhor, eu sei que isso aí, eu não estou revoltado por ser assim, mas me ajude a que eu consiga um caminho, que eu possa enfrentar meus defeitos. Eu quero ajudar os outros, eu quero fazer o bem, eu vou visitar gente que está perdido na sarjeta, mas às vezes eu chego e a pessoa tem nojo da minha baba que escorre, eu não tenho como controlar isto. Não estou pedindo que você me faça ser bonito, mas eu quero ajudar as pessoas sem assustá-las. E apesar de não ter ainda a correção do seu lábio leporino, ela continua indo. Ela arruma um jeito de colocar um babador para se esconder, para não deixar as pessoas se ofenderem, e ela vai. Ela não está trabalhando o defeito que ela tinha como espírito. Ela não está, independentemente de ter o lábio leporino ou não, ela não está fazendo o que ela estava decidida a fazer para ser melhor. Então, será que Deus não pode mandar no caminho dessa pessoa um cirurgião plástico que tenha compaixão, diga, vem aqui que eu vou te ajudar, eu vou fazer uma operação de graça para você? Não é? Não é possível que o amor do pai veja no esforço do seu filho a vontade suficientemente forte, o ideal suficientemente puro, para conceder que ele possa conseguir uma atenuação até mesmo da prova que ele pediu? Ou vai fazer, não, você tem que viver 80 anos e no seu caixão você ainda vai estar babando, com a boca aberta. Não, no universo não é um sistema penitenciário irrevogável. Mesmo quando nós solicitamos provas e as obtemos, nós não somos obrigados a suportar as provas que nós pedimos daquele jeito escrito até o fim. Nós podemos mudar esse destino. Não é uma expiação. É uma maneira de nós, que até na expiação a gente consegue pagar a dívida prestando o trabalho para compensar o prejuízo, a gente consegue se livrar da dívida. Na expiação, quer dizer na prova? Se nós aprendermos que nosso sentimento e nosso valor como espíritos estão acima da necessidade de sofrer. Quando Deus concedeu o nosso pedido, Ele estava falando com alguém que estava iludido a respeito do poder do sofrimento. Eu não valho nada, Senhor, eu sou uma pessoa maldosa, eu fiz coisas erradas, eu carrego comigo ainda muita vergonha, eu quero sofrer. O Senhor sabe disso. A pessoa está convencida de que só esse sofrimento pode ajudá-la. Mas uma vez que ela amadureça, ela não teria coragem de pedir favores, se sentindo feio por dentro, feia. Ela se sentiria indecente pedindo dádivas, quando ela sabe que ela merece apenas o peso da responsabilidade do mal que ela fez. Então o Senhor admite que ela possa pedir uma prova dessa natureza. Mas depois que a pessoa começa a se encarar, se ela decidir usar a sua vida de uma forma mais nobre, apesar daquela prova solicitada, essa prova pode ser minimizada. E Deus fala isso como um pai amoroso tem orgulho do seu filho. Não como alguém que tem que rasgar aquela sentença, o cara está melhorando um pouco, a gente vai ter que dar uma colher de chá para ele. Não, é o amor que quer que o amor vença.
Na renovação, exatamente. Essa maneira de agir faz com que, mesmo a prova que se solicitou, seja modificada. Nós temos um livro, Ação e Reação, de André Luiz e Chico Xavier, que é um portento a explicar exatamente esse mecanismo. Como que nós temos nossos débitos cancelados. Aí está a capa do livro. E todo ele versa sobre nossos compromissos. Como resgatá-los. Daí seria importante nós pensarmos no que os Espíritos vão responder à pergunta 663. Depois de termos meditado na pergunta, que fala sobre aquilo que nós pedimos para nós mesmos. Isso pode nos ajudar? Pode desviar o curso das nossas provas? Vamos ver a resposta. O que é? Espera um pouquinho antes da resposta, Andrezinho. Fala aí, Martim. Poderia o Espírito pedir para a prova ser adiada? Bom, ele já está na prova, Isso. é isso? O sofrimento, ele não compreende o sofrimento, ele se revolta, ele se magoa e entra naquela condição que falou o cachorro na coleira, que quanto mais... Geralmente, um espírito que solicita a prova e ela é autorizada, essa prova foi autorizada na exata medida da capacidade dele suportá-la. Se ele é alguém que foge, mesmo daquele mínimo que lhe foi autorizado, é porque ele não está ainda entendendo o seu nível evolutivo. Adiada, provavelmente, não como prova, ele pode produzir malefícios para ele em decorrência de ele não seguir o curso daquilo que ele havia pedido. Entendeu? Espera aí. Houve o caso de um livro espírita que eu li. Uma mulher cometeu... Qual livro espírita eu não me lembro. Ela cometeu 7 abortos. E aí ela nasceu numa família com mais 7 irmãos. Ela era a irmã mais velha e mais 7 irmãos. Aí os pais morreram e ela cresceu cuidando dos 7 irmãos. Ou seja, ela trocou aquele sofrimento da expiação. Sim. Lá no projeto expiatório, isso. Ela tinha que devolver agora o equilíbrio físico que ela negou para os irmãos que ela tinha como filhos matado. Aí seria o que? Inovação também? Não, é um processo mesmo. É um processo de expiação com o amor dominando o esforço dessa pessoa. Ela poderá, nesse caso, dependendo do grau evolutivo dela, abandonar os irmãos. Não são meus filhos, não quero saber deles, desde que se virem. Eu vou entregar tudo para adoção. Ou ela pode dizer, não, na consciência, se ela estiver com a consciência tomando conta das suas atitudes, ela pode, eu vou... Ela não sabe que ela fez aborto, ela não lembra nas outras vidas. Ela apenas vai sentir inclinada a gerar um conforto espiritual para aqueles que agora são os que ela vai tomar conta. Espíritos amigos estarão infundindo nela essa vontade, mas a decisão é ela que toma. Ok? Vamos agora à resposta da questão 663, Andrezinho. É uma resposta longa e que depois da resposta nós vamos passar aos nossos telespectadores, tá bem? Vamos lá. Vossas provas estão entre as mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas então, Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós os bons espíritos, que vos dão forças para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos duras. Próxima. Vamos fazer uma prece para o negócio funcionar. Vai lá, vamos fazer uma prece para parecer menos dura, demora. Vamos lá. Já o dissemos. A prece não é jamais inútil quando é bem feita, porque fortalece e é já um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará.
sabes isto. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal sob o vosso ponto de vista, que é um ponto de vista mesquinho, e sob a vossa vida transitória, passageira, efêmera, frequentemente é um grande bem na ordem geral do universo. Depois, quantos males não existem de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido pelo que pecou. Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos do que pensais. Pedidos justos. Credes que Deus não vos tem escutado, porque Ele não fez um milagre por vós, enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou o mais frequentemente mesmo, Ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Então, nós observamos que se nós tivermos uma postura que vá além daquela irresignação, daquela reclamação, mesmo numa condição de prova, e se nós conseguirmos amadurecer numa situação de expiação, que nos faça compreender nossos erros e desejar sair disto, nós seremos ajudados. E se poderá atenuar o mal, se poderá curar a ferida, se poderá alterar o estado crônico das coisas. Nós temos aqui em nossa instituição, numa atividade de dedicação de várias pessoas, nas segundas-feiras, um atendimento a problemas de saúde, com médicos. E em alguns casos nós recebemos aqui pessoas que têm feridas crônicas, feridas nas pernas, que quase chegam ao osso. E que em alguns casos perduram já há 12 anos. A pessoa tem a ferida há 12 anos. Você imagina, há 12 anos a pessoa está passando por aquela situação, vai a médicos, toma remédios, põe pomadas, há 12 anos. Eu duvido que em 12 anos a pessoa nunca tenha feito uma oração pedindo a Deus que ela quer sarar. Mas essa criatura não perdeu a esperança, não perdeu a confiança na bondade divina, não perdeu nem a própria vontade de se curar. E chegou aqui sem que nós soubéssemos de onde veio. Nós não saímos catando gente com ferida pela rua. Chegou aqui para fazer tratamento. Chegou aqui em, se não me engano, no mês de março. Semana passada recebeu alta com a ferida fechada. 12 anos. Em 7 meses. Alguém pode pensar, mas ela tinha pedido o karma, pedido a prova de ficar a vida inteira com a ferida. Será que Deus vai ficar feliz de ver essa pessoa morrer com a ferida? Se ela, ao entender como são os mecanismos do perdão, que é o que ela escuta quando vem aqui, como que ela pode fazer para se sentir melhor, para ajudar os outros, como ela se sente amada e começa a amar as pessoas, mudando suas vibrações, e então, revestindo-se de uma outra sintonia, o Senhor tem condições de dar a ela o que ela está buscando. E então decreta o fim, como Jesus fazia com muita gente. Vai que a tua fé te curou. Disse isso para a mulher que sangrava há 15, 18 anos, um sangramento incessante. Você aguentou. Você demonstrou resignação, você demonstrou fé. É justo que você tenha pago o bom quinhão necessário para ser outra pessoa.
Então nós observamos o que essa resposta nos diz diariamente. Só que nós queremos que apareça, sei lá, o Shazam. Sabe o Shazam? Aí o Andrezinho vai procurar o Shazam junto com o Felipe. Shazam vai aparecer lá. É um raio que cai do céu, cabrum, e aparece o Shazam no meio do raio. Se não aparecer o Shazam, a gente não vai acreditar que foi Deus que fez. Tem que ser com o Shazam. Não pode ser com o chazinho? Chazinho. O cara fala assim, o Espírito fala, ô Juvenal, passa ali na casa do homem, bate na porta, fala que você conhece uma planta, que o homem lá está sofrendo faz 12 anos. Se ele tomar esse chazinho, passar o chazinho na perna, ele vai sarar. Em vez de mandar o Shazam, mandou o Juvenal com o chazinho. Aí, chazinho, você quer um prato de comida? Eu te dou, mas não vem com essas conversas, não, que eu estou rezando todo dia para Deus, e Deus vai me curar, não vai ser o seu chazinho. Mas vejam só como a gente é. A gente quer um milagre, quer o Shazam. Acharam o Shazam aí ou ainda está difícil? Vou pedir para o Shazam baixar aí, num raio bem luminoso. Aí, o Shazam. Aí é o Capitão Marvel, não é o Shazam ainda. Vocês estão mal de super-herói, hein? É que até os 19 anos a avó do Felipe dava maçã mergulhada no leitinho para ele. Isso, é o Capitão Marvel, né? Olha aqui, temos um especialista aqui em quadrinho. Ele está falando que é o Capitão Marvel que fala Shazam, e aí aparece o Shazam, Capitão Marvel. E tinha aqueles lá, também tinha os anéis, né? Super Gêmeos, ativar, Shazam! Aí aparecia aquele raio e vinha, né? Isso aí, a gente está cheio de gente que entende de super-heróis. Isso é muito bom. Então, vocês imaginem que tem pessoas que estão querendo o Shazam, o Capitão Marvel, o Capitão América, o Homem de Ferro, sei lá, o Bate-Fino. Os National Kid. Tem aquele ratinho Super Mouse. Eu tenho asas de aço. Minhas asas são como uma couraça de aço. Tudo do tempo do Gaspar. Esse é o Marvel aí, o capitão que faz o Shazam. Isso aí, tudo bem. Agora, quando chega o seu Juvenal com o chazinho, esse negócio não funciona. Deus mandou o cara lá. Falou para ele, você vai lá, explica o chazinho pro homem. Deixa ele o direito, se ele quiser ser curado mesmo, né? Os espíritos estão explicando isso a Kardec. Mas como nós nos iludimos com misticismos, nós gostamos de coisas místicas, coisas assim, cheias de ruídos, barulhos, cânticos, fumaças. Nós queremos incenso, queremos músicas. Aí você vai no shopping, tem um monte de cabana lá, cada um vai ler a sorte de um jeito. Um é na borra do café, outra no palma da mão, outra na carta. Cada um põe uma lua iluminada por dentro, meia lua, o outro tem o sol, aí tem um pouquinho de água, tem lá a bola de cristal, um monte de estrelinha flutuando. Aí você, é aqui que está Deus. É aqui que eu vou descobrir qual é o meu futuro. O que Deus pode fazer? Dar risada, né? Deixa ele aí, vai pagando. E é tudo pago, né? Geralmente. É tudo pago. Ou seja, essas crendices muitas vezes iludem as pessoas e elas perdem o bom senso. E elas não encontram um caminho que lhes dê segurança para entender que o seu Juvenal pode estar sendo um instrumento da divindade para você curar a sua perna. Portanto, nós hoje, apesar de termos andado só uma questão, pudemos trabalhar bastante duas delas. Na próxima semana, nós vamos para a questão 664 e seguintes, até terminarmos a questão da prece. Agora temos as perguntas de hoje, referentes ao nosso tema sobre a prece. O Daniel de Goiânia, o Daniel Rosa diz o seguinte: as preces que são feitas aos benfeitores para o que supomos ser um mal diante da prova reencarnatória no relacionamento, na profissão, na saúde, seria um grande bem para a nossa evolução moral? Vejam só, a pergunta não deixa claro se o que ele está dizendo é o que eu vou dizer aqui.
Mas ele está dando a entender que muitas vezes nós pedimos para os nossos benfeitores que nos livrem de coisas que aparentemente são más para nós, mas que de verdade são grandes bênçãos para aquilo que nós precisamos. Inclusive, esta é também o conteúdo, esse é o conteúdo da resposta da lei de adoração que os espíritos deram a Kardec. Nós, muitas vezes, pedimos coisas que, do nosso ponto de vista mesquinho, parecem ruins, mas que de verdade são bênçãos para nós. Teor da pergunta 663. Então, em qualquer área, seja no relacionamento, na saúde, na profissão, os nossos benfeitores escutam nossas preces. Como nossos pais escutam nossa reclamação quando a gente tem que tomar injeção por causa de uma doença. Não é? A criança chora, eu não quero tomar injeção, você não vai me levar lá, você não vai me... Você não vai... Não, tudo bem, não tem problema, mas entra no carro aí, a gente vai dar um passeio. Mas você não vou tomar injeção, eu já falei que eu não vou. Tudo bem, eu já entendi, eu sei que não vai, eu sei, mas vamos lá que nós temos que visitar um lugar. Aí chega na farmácia, você vai me levar para dar injeção? Você vai tomar injeção. Se você não tomar injeção, você vai morrer. Então você vai tomar injeção. Você está mentindo para mim. Não importa o que você pense a meu respeito, mas você vai tomar injeção. É para o seu bem. Quando você sarar, você vai entender o que eu quero dizer. Então os benfeitores, muitas vezes, não podem impedir que a gente passe pelas dificuldades que nós precisamos para amadurecer. Aliás, existe um livro muito bonito, de autoria espiritual do espírito Eduardo, se não me engano, da psicografia da nossa irmã Célia Xavier de Camargo. O livro se chama Preciso de Ajuda. Este livro conta como os espíritos lutam para ajudar pessoas que estão pensando em se matar para que não se matem. Fazendo várias coisas para gerar situações que evitem que a pessoa siga pensando num processo de autodestruição. Um dos casos é um rapaz que acaba de dar o golpe num banco. Ele é funcionário de confiança numa agência bancária. E já de algum tempo para cá, está usando da sua posição para tirar recursos sem que ninguém saiba. E por que ele está pensando em se matar? Porque ele foi pego. Veio uma fiscalização de fora, que está no banco fazendo toda uma auditoria, e ele sabe, porque no dia seguinte marcaram uma reunião com ele. Ele sabe que ele vai ser pego. E ele está então pensando em tirar a própria vida, porque vai ser uma vergonha ele ser preso. E ele tem uma irmã no plano espiritual, vocês estão vendo a capa do livro, Preciso de Ajuda. Uma irmã que é um espírito muito afim, muito ligado a ele. E durante a noite, ele que está pensando em tomar veneno ou fazer alguma loucura naquela noite, ela induz que ele durma. E ele sai do corpo e ela vai falar com ele. Ele fala, ai, mas eu vou ser preso. E ela diz, essa vai ser a sua defesa. A sua prisão será o seu remédio. Para que você que fez o que não devia, nunca mais volte a fazê-lo. Você está querendo fugir por uma vergonha, por um orgulho, mas você está se negando o único remédio que vai fazer você ser a pessoa decente que seu espírito é. Aguente. Mas você está dizendo que eu devo ser preso? Eu estou dizendo que você tem que arcar com as consequências. Que é o que o filho, que é o que o irmão não queria ouvir, é claro, tanto que estava querendo fugir da vida. E que a maioria de nós também não gosta de ouvir, porque é frouxo. Prefere que a mamãe passe a mãozinha na cabeça, vem cá filhinho, entra debaixo da saia que eu vou proteger você. Ao invés de ser responsável, ao invés de dizer o que você precisa fazer. Assuma, roubou, então pague o preço. Sabia que era errado? Sabia, então agora é. A resposta da vida é a educação para a alma. Então nós observamos
que estas são coisas importantes para que nós meditemos. Nossos benfeitores não vão nos afastar da doença que precisamos, das decepções que temos que enfrentar pela nossa culpa, pelas escolhas que nós mesmos fizemos. Eles vão deixar que a gente colha. E quando a gente estiver sofrendo por causa disso, se nós aprendermos a nos elevar pela oração, talvez nos ajudem, quando isso acontecer. André Luiz foi um médico que deu 5.000 consultas de graça enquanto estava aqui. 5.000. Não fez maldade para ninguém, não matou ninguém, não atropelou cachorro por gosto. E quando desencarnou, ficou 8 anos no umbral, sofrendo. 8. Os espíritos amigos iam lá, a mãe dele ia lá, o Clarencio ia lá, e ele não era capaz de ver, porque a sua mente estava numa situação muito periclitante em equilíbrio. Resultado, precisou levar 8 anos para ele começar a meditar no que era a oração verdadeira, até que ele pôde sentir pensamento e vontade unidos numa prece simples e verdadeira. Só aí que ele mudou o seu padrão vibratório. Então, Daniel, se era isso que você estava querendo perguntar, nós estaremos aprendendo, enfrentando as dificuldades. E os nossos benfeitores nos ajudarão exatamente garantindo a cada um de nós que as enfrentemos, até que elas nos ensinem. Muito obrigado, Daniel. Um grande abraço para você. A Dinalva Nunes, de São Paulo, diz assim: quando acusados de algo que não somos, tipo calúnia e difamação, isso é considerado prova? Então eu pedi esta prova. Qual é a diferença entre prova e expiação? Primeiro que nós já explicamos qual é a diferença entre prova e expiação. Agora, nós seremos aferidos, Dinalva, não pelo que os outros falam de nós, mas por aquilo que nós somos. Mas quando nos preocupamos em fazer uma boa figura, em que os outros gostem de nós e que nos elogiem, etc., nós somos infantis no afeto. Nós não somos donos de nós mesmos, nós somos o que os outros querem que a gente seja. E se nós ficamos tristes porque falam mal de nós, nós então temos que assumir que ainda estamos no berço, estamos no período infantil da evolução do espírito. Naturalmente, quando nós precisamos nascer no mundo de prova e expiação, nós temos que enfrentar os obstáculos daqui. A sua pergunta é mais ou menos a mesma desta que eu vou te fazer. Quando um bombeiro tem que ir para o incêndio, isso é prova ou é expiação? O fogo que ele vai sentir na carne, a queimadura, o risco de perder a vida no incêndio. Ah, mas o incêndio. Mas então por que ele foi ser bombeiro? Ele foi ser bombeiro. Ah, está um alvoroço danado aí porque essa imprensa interesseira e interessada em manter as pessoas na ignorância não podem ver qualquer frase que o presidente americano diga que caem matando em cima do homem. E parece que numa das conversas de um soldado que morreu em uma investida lá na África que os rebeldes fizeram e ele acabou morto, teria dito, quando ele se alistou, ele sabia que corria esse risco. Ai, meu Deus do céu, não pode falar isso para as pessoas. Ora, mas é a verdade. Quando uma pessoa se alista para ganhar o dinheiro dela, prestando um serviço militar para defender a nação, a primeira coisa que ela sabe é que se houver um risco, ela está exposta. Vai dizer o que então para a família? Não é que ele disse, bem feito, sabia que ia morrer e está morrendo. Vocês estão chorando o quê? Não, não foi isso que ele disse. Ele disse, nós lastimamos a perda de uma vida de um irmão nosso, mas quando ele se alistou para o serviço de risco, que é este, ele já sabia. Não foi enganado. Mas a imprensa realça a indiferença, a maldade, a crueldade do Donald Trump, que disse o que é verdade. Quando você saiu na chuva não sabia que ia se molhar, foi o que ele disse. Quando você pulou do prédio e não sabia que ia cair, foi o que ele disse. Quando você encheu a cara e não sabia que ia ficar bêbado, foi o que ele disse. Mas a imprensa, sobretudo aqueles que querem fazer a gente se iludir com
panaceias, a imprensa quer que a gente se sinta ofendido porque escutamos a verdade. Então ninguém pode falar para você que você é gordo, que você é careca, que você tem o dedo torto, que você é vesgo. Não, isso ofende. Ora, isso é conversa de criança. E é conversa de imprensa que quer fazer você achar que isso está errado. Falar a verdade não pode. Professor de escola primária não pode corrigir mais as provas dos alunos com caneta vermelha, porque deprime. Não pode. Não pode pôr errado assim. Não pode. Tem que, sei lá, pintar uma florzinha, colocar uma casca da banana, se é abelha é porque foi bem, se é vespa é porque não foi tão bem na prova. Ora, então o que acontece, Dinalva, se você está na vida com este mundo em que nós estamos, nós vamos enfrentar sempre gente que tem inveja, gente que não gosta de nós, gente que não tem capacidade para ser sozinha, quer diminuir os outros. Mas e daí? Agora, isso só vai ser ruim para nós se nós dermos importância para isso. Você depende do que os outros pensam de você para você ser alguém? Ou você sabe quem você é? E é até bom que os outros digam coisas erradas a seu respeito, porque sabe o que acontece? Aí você conhece a pessoa. Você sabe. Porque às vezes a gente pensa que a pessoa é nossa amiga, que é nosso parente, que nos quer muito. E quando você descobre que é ela que está falando mal de você, fala, ai, puxa vida, graças a Deus que ela falou, porque agora eu sei que não é uma pessoa que eu posso confiar, não pode ser minha amiga. Agora, nós perguntamos, será que também nós não falamos mal dos outros? Será que nós só falamos com as coisas boas das pessoas? Será que nossa conduta verbal é daquela decente, que nós só realçamos valores e virtudes alheias? Então, se o mal que a gente recebe faz a gente saber que não é gostoso, será muito, muito instrutivo que nós aprendamos a não fazer as mesmas coisas. Isso já é uma lição que a calúnia, a injúria, a difamação nos oferecem, gratuitamente. Se nós tivermos inteligência para aprender com elas, nós vamos parar de nos sentir vítimas da vida. Vamos parar, porque isso é nos manter no jardim da infância. É não nos preparar para sermos adultos, para termos coragem de enfrentar opiniões negativas a nosso respeito, o não como resposta. Já perceberam como a gente não gosta de ouvir não? Se a gente dá uma opinião, já teve gente aqui nesse lugar, nesse centro espírita que veio para o estudo, e quando deu uma opinião que não estava certa e foi esclarecida a esse respeito, nunca mais voltou. O que eu vou fazer lá? A gente fala as coisas e está tudo errado, então o que eu vou fazer lá? O máximo que você podia fazer aqui era aprender, não é? Começando a aprender a ser humilde. Você acha que o que você falou só porque abriu a boca na frente do microfone é a verdade absoluta? Nós não estamos aqui digladiando para ver quem tem mais sabedoria. Nós estamos aqui diante de um livro. É o livro que nos está ensinando. Não é porque você falou bonito ou porque você tem uma visão própria sua que nós vamos dizer para te agradar. É isso mesmo, parabéns, venha sempre. Não quer vir aqui, continue ignorante na sua casa. Mas o maior favor que cada um pode fazer por si mesmo é aprender. Puxa vida, eu pensei que era como a Elaine falou. Eu respondi com uma outra resposta errada. Então, e daí? Amanhã, semana que vem, ela não vem mais, eu sei, mas... Se ela não vier semana que vem, ela não é a Elaine que eu conheço. Que é exatamente essa pessoa capaz de perceber que quanto menos a gente acerta, mais perto a gente está de acertar. Porque na próxima a gente vai ter um caminho a menos para tentar fazer a coisa por esse caminho, porque já sabe que ele não é o certo. Agora, simplesmente só porque a pessoa deu um palpite aqui e o palpite dela não foi acatado, eu não vou mais, magoei. Não vou mais lá não, porque lá não, a gente fala as coisas nunca está certo. Você não mostrou que era bacharel pós-graduado em Livro dos Espíritos. Já é muito comum gente que vem aqui e fala assim, olha, eu sou do centro espírita, lá eu dou passe, lá eu sou médium, recebo espírito, faço palestra, eu ajudo a fazer remédio, eu dou passe, eu sou médium de cura, com bafo de cigarro daqueles, do bom. Eu vim aqui para ajudar vocês, tem alguma coisa? Não, o senhor não precisa vir aqui não, o senhor é um centro espírita sozinho. Pode ficar onde o senhor está.
O senhor sabe, o senhor comenta o evangelho, o senhor faz palestra, o senhor dá passe, o senhor recebe o Espírito, dialoga com ele, o senhor ajuda na água fluidificada, o senhor é médico de cura, então o que o senhor veio? Nós não precisamos, aqui cada um faz uma coisa. O senhor faz tudo de uma vez, então abre uma tenda qualquer em algum buraco e fica lá. O senhor senta, aí o senhor fala, o senhor recebe o Espírito, o senhor conversa com ele, o senhor dá o passe no Espírito, dá o passe na pessoa e se despede de todo mundo entregando um copo d'água fluidificada na porta. Porque essa pessoa ela não quer trabalhar, ela quer dar trabalho. Isso é bem diferente. Então, aí se você diz as coisas para as pessoas, ou elas percebem que você não caiu na delas, aí elas se ofendem. Ah, não vou mais lá, não, lá é chato. Tudo bem. É um direito, as portas estão sempre abertas para entrar e para sair. Dona Maria, nossa orientadora espiritual, sempre disse isso. Por isso, Dinalva, uma das coisas que a gente precisa aprender é ouvir não. Não, o que você falou não está certo. Não pelo prisma do que foi perguntado e que o livro está explicando. Então, tá bom, que vergonha que eu passei. Não, por quê? Porque você achou que nasceu sabendo o livro dos Espíritos? Você foi gerado pelo livro dos Espíritos, que se casou com o Evangelho e nasceu você? Dentro da barriga da sua mãe? Não, nós temos que aprender. Aprender a gente aprende diariamente. Mas só aprende quem sabe que não sabe. Quem acha que já sabe, quem acha que frequenta algum lugar, que já leu o esoterismo, já leu o orientalismo, e que aí vai chegar no centro espírita e vai dizer o que quiser achando que está certo, aqui é espiritismo. Vai lá no orientalismo, que é muito bom, vai lá no monge tibetano, pode ir fazer tudo o que você quiser, ótimo. Aqui nós não estamos buscando apêndices doutrinários, nós estamos estudando a doutrina espírita como ela veio ao mundo, segundo os espíritos que a ensinaram. Então, Dinalva, vamos aprender a ouvir não, aprender a ouvir os outros falarem bobagem a nosso respeito e dar risada disso. Que bom! É assim mesmo que a gente cresce. Porque se a gente dá muito valor para o que os outros disseram para nós, nós é que ficamos por baixo. Achando, a pessoa falou mal de mim. Você devia pensar, puxa vida, ela me conhece mesmo, que bom. Falou mal de mim. Ela sabe que eu não sou boa coisa. Porque se eu fosse boa coisa, eu não estaria aqui na Terra. A Terra é um dos mundos em evolução. Quem veio fazer o que aqui, a não ser enfrentar isto? Devia ter Júpiter, sei lá, para algum desses outros mundos mais brilhantes, mas se nós só conseguimos ingresso para cá, para a jardineira, nós só estamos na jardineira, não adianta querer ir para o avião. Aguenta o bafo quente, a poeira, o poeirão, a chuva, nas goteiras, é o que a gente tem no mundo, até que a gente se candidate a um outro transporte de categoria melhor do que este. Nós temos ainda mais uma pergunta da Roseli Rocha, falando sobre um conflito entre o filho, que ela sente, um rapaz de 23 anos, que ela sente que me odeia e que me ama. É como se ele estivesse todo o tempo me punindo. Ele está envolvido com maconha e me entristece muito a situação que vive. Só conversa comigo de arranco, com grosseria. Isso seria uma prova que pedi ou uma expiação? Sabe, Roseli, nós voltamos aos meios com as pessoas com quem temos compromissos. Seja por um pedido, seja por uma obrigação. Não importa se é uma ou se é outra. O que importa é como você vai encarar isto. Porque a pessoa que está se achando em expiação se acha vítima da outra. Ele é injusto comigo, ele é ingrato, ele é uma pessoa ruim. Tá bom. Você acha que não está recebendo o quanto você gostaria. Então isso é uma reação que demonstra uma revolta não amorosa. Trata-se do seu filho. Sabemos o que fizemos para eles, para as pessoas que nos atrapalham em épocas remotas? Agora, se somos espíritos melhores, sofreremos a indiferença ou a agressão e teremos paciência, teremos carinho, saberemos dar a eles algo de bom. É você que vai definir em que estado você está. Se no de expiação ou no de prova. É você. É a sua atitude a respeito disto que vai demonstrar em qual grau evolutivo você e nós todos estamos quando temos que nos defrontar com os problemas que nos testam.
para nós todos encarnados também valem as questões 101 a 112 do Livro dos Espíritos, a escala espírita, tá bom? Bem, nós agradecemos a Roseli Rocha, que esteve aqui como a nossa última participante, aqueles que também nos enviaram perguntas, que já chegou fora do horário, não é? Mas nós estaremos dando prioridade na próxima quarta-feira no estudo, e agradecemos a participação dos quase 2.000 que conosco compartilharam deste encontro, através da TV Alvorada Espírita, com as inovações que nós estamos fazendo, graças ao carinho do Raul, do Gaspar, do Felipe, do Andrezinho, que estão se adequando ao novo sistema de transmissão que nós pretendemos, com os próximos dias, já esteja bastante mais dominado. Então, nosso carinho por todos os que participaram com a gente, e agora nós vamos fechar os olhos para fazermos a prece. Nós te agradecemos, Senhor querido, por todas as dádivas que o teu amor nos oferece, ao amadurecimento do nosso ser. Que em nossos caminhos, nossas atitudes te representem. Nós estejamos espalhando as luzes que vêm do alto, através de atitudes que a demonstrem como pedacinhos de espelho que compartem o raio do sol, sem serem o sol. Como as pequeninas flores que espalham o perfume, sem serem o perfume. Nós te agradecemos por todos os irmãos e irmãs que conosco oram nesse instante, em busca de uma humanidade melhor que começa em cada um de nós, antes de começar nos outros. Daqueles que estão mudando seu pensamento, sendo mais tolerantes dentro do ambiente familiar, melhorando o vocabulário através da supressão de palavrões ou agressões verbais. Aqueles que estão mudando o mundo, vivenciando a paciência nas horas difíceis, a perseverança nas quedas, o idealismo mesmo nas contrariedades. Como haverá de ser melhor o mundo quando mais pessoas estiverem imbuídas desta vontade de melhorá-lo através da própria melhoria. Obrigado, querido amigo, pelos espíritos que nos amam e que acompanham nossos esforços, que sabem nos infundir a boa vontade, que nos colocam no caminho pelas boas intuições e que muitas vezes vão conosco ao fundo do poço quando nós resolvemos não seguir-lhe os conselhos. Não para nos culpar, não para nos acusar. Vão lá para nos ajudar a sair do lodo em que nós mesmos quisemos cair. Que prova soberana desse amor pode existir? Que seja para a nossa vida mais inspiradora do que esta. Obrigado, Jesus, porque o que você viveu em grande dimensão, no amor de Deus que espalhou, também poderá ser vivido em pequena dimensão, no amor divino que nós cultivarmos e também espalharmos, apesar de espinhos que nos firam a carne. Que nós abrandemos nossas ambições, que nós repensemos nossa vaidade, nossas necessidades pueris, nossos desejos de grandeza. E que no espaço que vai sobrar, depois que jogarmos no lixo o que é lixo, nós possamos, Senhor, dar espaço para nascer a flor do teu amor, que nos transformará num jardim das tuas bênçãos. Com muita gratidão, nós deixamos em silêncio a oração de Pai Nosso, com a qual encerramos o estudo desta noite. Pai Nosso,